quando você consegue reportar subjetivamente, você tem uma associação, quando você vê e reporta, você tem uma ativação dessas áreas laterais do córtex pré-frontal, que a gente hipotetiza que fazem parte de circuitos ligados à nossa consciência. Ok. Então, eu queria falar para vocês bastante nessa aula de um circuito que chama frontolímbico, que é um circuito que envolve, então, o córtex pré-frontal e essas áreas ligadas à sobrevivência, como a amígdala. Então, esse circuito, ele tem um circuito, aqui, esse circuito daqui, ele envolve a amígdala e o córtex ventromedial pré-frontal. Está ligado à geração e à avaliação do medo. Geração e avaliação de vivências de ameaça. Ele gera a detecção de uma ameaça e esse córtex pré-frontal ventromedial, ele dá uma relevância ou não, vai ajudar a gente a dar relevância ou não para essa vivência. Então, isso é uma coisa que a gente faz inata, isso é uma rede de baixa ordem. E, depois, a gente tem um controle top-down, que é essas regiões laterais do córtex pré-frontal, que vai, então, regular essas regiões frontais. Isso é relevante quando a gente faz o contínuo com os transtornos mentais, porque os transtornos mentais, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático, onde o medo é um sintoma relevante, eles todos apresentam, nos estudos de neuroimagem, aumento da ativação da amígdala e redução dessas áreas do cérebro que a gente acredita que estão ligadas à consciência e redução da conectividade entre eles. E por que isso é importante e tem valor heurístico para nós hoje? Porque a gente pode usar tratamentos que modulam a função da amígdala e outros que modulam a função do córtex pré-frontal. Tratamentos que modulam a função da amígdala, medicamentosos, são os Prozacs da vida, as sertralinas, fluvoxamina, os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, a gente acha que eles fazem um buffer na amígdala. Então, você fica menos reativo a situações de ameaça. A gente fala que a gente fica meio anestesiado com esses remédios. A ideia é que eles trazem um buffer, fica mais distanciado, a tua capacidade de detectar a ameaça fica reduzida, porque está aumentada nos nossos pacientes, isso traz alívio para eles. E outras formas é aumentar o recrutamento do córtex pré-frontal com as psicoterapias psicodinâmicas, nomear as emoções, as psicoterapias cognitivas, que tentam dar um passo para trás e fazer uma reavaliação e contextualizar aquilo que a gente está vivendo. Isso tem impacto na resposta terapêutica dos nossos pacientes. Bom, eu pensava assim, se eu fosse essa aula há 2, 3 anos atrás, esse seria o meu modelo de circuitos ligados a medo e ameaça. Mas a gente está sempre lendo, sempre aprendendo, por isso que os modelos são sempre parciais. Daí eu li esse livro e comecei a entender que o nosso cérebro é uma máquina de predição. O que nós vemos, ouvimos e sentimos é o melhor palpite do nosso cérebro sobre as causas das nossas entradas sensoriais. O que nós experimentamos é construído a partir das previsões do nosso cérebro, ou as melhores suposições sobre as causas dos sinais sensoriais. As coisas não são como elas são como elas parecem ser. Essa aqui é uma figura, é uma fotografia que ganhou a fotografia do ano da National Geographic. Me digam para mim, vocês estão vendo aí 8 jumentos? Todo mundo está vendo? 9 jumentos, está certo? Estão vendo 9 jumentos? Não. Estão vendo 5, 4, não é 9? O que é? 9 jumentos. Agora, se vocês verem, na verdade, são zebras. Estão vendo? Deu para ver que são zebras e o que nós estamos vendo é a projeção da sombra da zebra? Deu para ver agora? Então, são 9 zebras. A partir do momento que eu falo para vocês que são 9 zebras, e você se reconhece como 9 zebras, é difícil você desver. Agora, você não consegue não ver a zebra. Quando você olha pela primeira vez, os sinais sensoriais que chegam aos seus olhos são os mesmos, não mudou nada. O que mudou são as previsões do seu cérebro sobre as causas desses dados sensoriais. Isso muda o que você vê conscientemente. Tem muita coisa que a gente vê e acha que viu uma coisa real, que, na verdade, não é real. Mas é a melhor previsão que o nosso cérebro pode fazer. E cada novo posterior serve como um anterior para a próxima rodada da entrada sensorial em constante mudança. Então, percepção é um processo contínuo e não instantâneo. Se acredita que os índios brasileiros, na chegada dos portugueses, eles não viram as caravelas, porque as caravelas
elas estavam ao longe, para eles aquilo eram algumas projeções diferentes das nuvens. Eles não tinham um conceito de uma caravela. Só quando chegaram muito perto que eles entenderam que aquilo era uma caravela, e daí começaram a fazer uma nova previsão a respeito do que eles estavam vendo lá longe. Então, as coisas não são elas são como elas parecem. Embora possa parecer que a percepção é um processo de leitura de dados sensoriais, o que a gente experimenta é construído a partir das previsões do nosso cérebro, ou as melhores suposições sobre as causas dos nossos sinais sensoriais. O propósito, por que a gente experimenta nossas construções como sendo objetivamente reais? Porque o propósito da predição é guiar a ação e o comportamento e aumentar a probabilidade de sobrevivência do organismo. A gente percebe o mundo não como ele é, mas como ele é útil para nós. Então, como a gente sente o nosso mundo externo? Esse nosso cérebro é uma máquina de predição que utiliza vários sensores para dar significado a esse mundo externo. Esses nossos sensores, que envolvem audição, envolvem gosto, cheiro, tato, eles, na verdade, são o que a gente chama de exterocepção. O nosso corpo está sentindo, e quando a gente dá um significado para essa vivência, a gente chama de percepção, tá certo? Agora, quando a gente dá significado para o nosso mundo interno, como a gente sente o nosso mundo interno, a gente chama de emoção. E como é que a gente sente o nosso mundo interno? Quais são os receptores que a gente tem internamente? São uma porção de receptores de vários órgãos viscerais e que são regulados por um sistema nervoso que chama interocepção. Então, o que a gente chama de interocepção, quando a gente dá significado para taquicardia, sudorese, a sensação de tensão no corpo, minha respiração, quando eu tento dar um significado para isso, e ele ser relevante para a minha sobrevivência, a gente chama isso de emoção. Emoção, então, é uma tentativa de integrar essas sensações e dar um significado para elas. Hoje, eu estou aqui num clima em que eu estou ligado, minha tensão está ligada, então a minha frequência cardíaca está aumentada, eu estou com o meu sistema adrenérgico agitado, porque eu quero dar uma boa aula. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de incerteza. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá testar os slides, eu vi que vários vídeos não funcionavam, eu não consigo funcionar aqui. Então, eu não sei se vai funcionar agora até o final. Já acertei com a Daniela lá, que ela vai me ajudar. Mas eu não sei se vai dar certo. Eu queria que desse certo, mas eu vou ter que lidar com essa incerteza até o final dessa aula. Essa incerteza me traz um pouco de desconforto, apesar que a minha emoção é uma emoção de estar aqui, grato por vocês estarem presentes, estar aqui grato de estar com meus amigos, que eu confio, e empenhado em querer fazer o meu job da melhor forma. Mas eu não controlo essas variáveis. Mas eu tentar ficar controlando essa minha incerteza vai me trazer uma emoção de desconforto e ansiedade. Então, eu resolvi aceitar e curtir. Então, eu estou fazendo o tempo todo algoritmos e leituras do que está acontecendo dentro do meu corpo e tentando chamar isso de algum tipo de emoção, quando isso me traz uma relevância. Então, emoções são percepções de mudanças do estado do corpo. E esse livro, se vocês quiserem ler com calma, esse livro vale a pena. Viu, Valéria? Esse livro é um livro legal para a gente incluir na graduação. As emoções são criadas no cérebro para dar significado às sensações corporais, usando as experiências passadas no contexto presentemente vivido. Esse aqui é um livro mais profundo, esse primeiro dá para qualquer leigo ler. Os substratos neurais responsáveis pela consciência subjetiva do meu estado emocional são baseados na representação neural do estado fisiológico do nosso corpo. Tem a ver com como a gente nomeia essas vivências interoceptivas. Está dando para acompanhar até aqui? Está muito complicado? Então, vamos lá. Então, interocepção é a representação no nosso cérebro de todas as sensações dos nossos órgãos e tecidos internos. Essa atividade interoceptiva produz o espectro de sentimentos básicos, de agradável a desagradável, de calmo a nervoso e até mesmo completamente neutro. Elas são uma receita para a ação. Então, agora eu queria falar das estruturas que estão envolvidas nesse sistema nervoso interoceptivo. Então, se vocês chegarem aqui naquela visão do nosso cérebro, e aqui é a fissura silviana, ou fissura lateral, se vocês abrirem, vocês vão ter uma estrutura logo abaixo que chama ínsula. Ela é uma das estrelas desse sistema interoceptivo. E essa região aqui, que cobre o corpo caloso, é o giro do cíngulo. Essas dois são os protagonistas dessa rede interoceptiva, como vocês estão vendo aqui. Então, essa rede interoceptiva, ela integra sinais homeostáticos autonômicos, hormonais, viscerais, imunológicos, de forma coletiva e descreve um estado fisiológico do nosso corpo, que eu vou lá com o meu algoritmo chamar
de medo, ansiedade. Elas estimam um equilíbrio entre os recursos autonômicos, metabólicos e imunológicos que estão disponíveis para o meu corpo e as necessidades previstas do corpo com base na experiência, na minha experiência. Então, ela me ajuda a prever e orçar a relevância de recursos que eu vou precisar, mudança de água, sódio, glicose, oxigenação, para atender a minha predição em termos de comportamento que vai ser útil para a minha sobrevivência. Então, quando eu li essa nova teoria, eu mudei um pouco. Eu acho que a gente foge, porque a gente prediz uma instância de ameaça construída a partir dessas alterações interoceptivas que nos preparam para a fuga. Se eu estiver andando no Pantanal e me falar, tem uma onça pintada aí, e eu não tenho muitos recursos para lidar com essa situação, eu vou estar vou estar taquicárdico, suando frio, mais acelerado, respirando com mais dificuldade, porque eu estou fazendo uma predição que eu posso me defrontar com uma onça pintada. Daí faz um barulho ali na relva, eu saio correndo, e só depois eu vou checar se aquilo era a onça pintada ou não. E só depois que eu correr para a castanha, eu vou falar, puxa, estou com medo. Então, essas alterações interoceptivas são os precursores do que a gente nomeia como medo. Parece que o que vem antes, o sentir ou a ação? Parece que a gente sente primeiro e age depois. Mas, na verdade, o nosso cérebro está programado para se preparar primeiro para a ação, fazer o orçamento corporal para essa ação e verificar suas entradas sensoriais, se ali tinha uma onça ou não, depois. Antecipar é melhor do que reagir. Reagir toma tempo. Antecipar e estar pronto para, se necessário, eu agir, é mais adaptativo e tem mais chance de sobreviver. Então, voltando para aquela minha vivência, os sinais corporais previstos para a indicação da cirurgia na minha cabeça, com base nos meus sintomas de tontura e hipotensão postural, geraram um pensamento recorrente na minha cabeça, que agora eu fiz uma predição que a minha cirurgia estava chegando. Depois de conversar com o meu médico, meu cérebro incorporou os dados dos sentidos do meu mundo interno e atualizou suas previsões e construiu uma experiência nova e corrigida no meu corpo. Agora a tontura é do remédio, eu não preciso ficar preocupado, não me traz uma emoção de ameaça. Meu médico forneceu uma explicação para os sintomas do meu corpo, levando-me a permitir que o meu cérebro lançasse novas previsões e não mais me lançasse ao estado de alarme diante dos mesmos sintomas ou situações novas. Os nossos pacientes com ansiedade, eles têm um viés para previsões erradas, ou em função de um feedback a partir dos dados sensoriais, a taquicardia, a sudorese é tão desconfortável para eles, que é difícil eles atribuírem e contextualizarem, né, como se esse córtex pré-frontal tem que ficar de contextualizar, dar um passo para trás e relativizar a fonte dessa ansiedade, e eles conseguirem se libertar de que pode não ser uma doença grave. Eles ficam sofrendo, imaginando que pode ser, de fato, uma doença grave, mesmo depois que o teu médico diz para você que não é. Vou mostrar um vídeo para vocês agora, que talvez algum de vocês já tenha visto, não conta para o do lado, mas eu queria falar importante como a nossa seleção, como a atenção impacta na nossa visão de mundo. Eu estou aqui agora há 2 meses e os meus médicos definiram que eu tinha indicação da cirurgia. Então, qual a estratégia que eu usei? Então, vamos ver, eu queria que vocês olhassem, contassem, peraí, vou mostrar de novo. Então, tem os de branco jogando a bola e os de preto do lado. Eu quero que vocês contem para mim, eu quero o empenho de vocês, aí que vamos ver se vocês conseguem. Eu quero que vocês contem para mim quantas vezes o pessoal de branco joga a bola entre eles. Foca no pessoal de branco, tá bom? Quantas vezes eles trocam a bola entre eles? Vamos ver, quero ver. Tem que ver como é que está a atenção de vocês. Os de branco só, não os de preto.